Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um resumo do dia, aqui no seu canal Caos Operária TV, nesta sexta-feira, dia 22 de janeiro de 2021. Nosso programa que tem o número da besta, 666, né? Então, o programa não, mas o número da besta vamos dedicar aí aos dois personagens que estão na capa da chamada do nosso programa. O, o presidente ilegítimo Jair Bolsonaro, que hoje foi homenageado, de certa forma, pela imprensa golpista, o partido da imprensa golpista, e fazendo campanha claramente para o Bolsonaro, apresentou aí uma rejeição ao Bolsonaro apenas de 53%. Quer dizer, quase a metade do povo brasileiro continuaria amando o Bolsonaro, apesar de mais de 200, quase 215 mil, mais de 215 mil pessoas mortas em números oficiais. Bom, o outro exaltado aí, como vocês viram aí na capa da revista Isto É, ou Quanto É, né, como o pessoal comenta já no chat aqui, é o governador de São Paulo. A farsa, a fraude da semana. Né? Nós vamos falar disso aí, a campanha de vacinação sem vacina. Uma campanha mágica. Bom, e vamos destacar também aqui no nosso programa que esse segundo homenageado, grande homenageado da semana pela imprensa golpista, o Dória, resolveu adiar por uma semana a volta às aulas, depois de um ato que aconteceu hoje aqui em São Paulo, convocado aí pela POESP, por Educadores em Luta, ato do qual nós participamos, juntamente com a companheira que me acompanha aqui na bancada do programa de hoje, também professora, a companheira Lília Miranda. Boa noite, Lília. Boa noite, Toninho. Tudo bom, né? Então, hoje a gente fez o ato. Deveria ter sido maior para ele suspender de vez, né? Ok, nós vamos falar disso aí, vamos mostrar imagens do ato. Bom, antes da gente entrar na nossa pauta, né, agradecer aqui aos nossos amigos que já estão conosco aqui na transmissão, a companheira Maria Ângela Biducci, que já chegou aí mandando a sua simpática figurinha, né, uma mensagem dizendo: continue assim. Muito obrigado aí a Maria Ângela, né, pela sua presença, pela sua participação e também pela contribuição aqui para sustentar a atividade do nosso canal. Bom, saudando aí outras pessoas que estão conosco na transmissão, muita gente que acompanhava agora há pouco o Cineclube Luiz Buñuel, a Renata Diniz, Viva a Revolução Viva, é o chat aqui, é o nome, pseudônimo de um companheiro que nos acompanha, o Sérgio Rodrigues, que já chegou comentando, né? Como pode a cara de pau dessa fake news da revista Isto É contra o PCO? O Arthur Freitas, boa noite aí, a Monique FC, o Rob Silva, muito obrigado aí pela presença, nosso companheiro Arthur Freitas, já falei, o Peão Preto, né? Também aqui conosco, o Carlos Nishimia. Tinha tempo que eu acho que eu não via o Carlos Nishimia por aqui. Boa noite, seja bem-vindo aí. Bom, chegou por aqui também desculpe, a Angelina Dias, né? Sempre presente aqui conosco, participando, Fabiano Proletário, a nossa companheira Carla Silva, que chegou aí mandando também a sua, agora há pouco participou aí do programa do Cineclube e mandou aí a sua contribuição. Bom, a todos vocês que presentes aí, o companheiro Carlos Santos, né? Rindo a bandeiras despregadas com a treta da Irundina no PSOL. Nós vamos falar desse tema, o Carlos já chegou por aqui destacando. Logo ela que foi candidata a prefeita pelo PSB, tendo como vice ninguém menos do que o Temer. Olha, que coincidência, acho que o Carlos Santos já viu a nossa pauta e já desvendou aí um dos temas que nós vamos tratar no programa de hoje. A campanha ética e moralista da Irundina, dizendo que o PSOL entrou no fisiologismo. Né? A Irundina, que já teve como vice o Temer, né?
e que já foi também ministra do Itamar Franco. Ela agora, veja, de fisiologismo, ela entende bem. E ela está chamando aí o PSOL de fisiologista. Vai ser um dos temas, com certeza, aqui também do nosso programa. Bom, vamos então para a nossa pauta. Eu vou começar passando já a palavra para a companheira Lília, para destacar aí um tema importante dessa semana, que é o aumento, a disparada do preço da carne. Vai lá, Lília. É isso aí, Toninho, né? O povo está morrendo de fome, né? E o consumo de carne volta na era do FHC, né? Diante da pandemia mundial, isso houve um agravamento, mas diante da crise capitalista já tinha sinais, né, do declínio do consumo de carne, né? E estima-se que o consumo de carne no país em 2020 foi de 29,3 quilos por habitante, né? Então, 30 quilos só durante um ano. Em 2019, o consumo tinha sido um pouquinho só maior, né? 30,7 kg, né? Então, houve uma redução de 2019 para 2020. Estima-se, né, que essa estimativa, a diferença seria de 13 quilos, né? Então, em relação a 2006, porque 2006 foi o ano em que as pessoas mais comeram carne. Então, a carne bovina, a gente sabe que ela tem aumentado muito. A era FHC foi marcada, né, pela fome, por privatizações, né, todo a venda do país. Aí houve uma comparação também entre 2019 e 2018, que também já tinha tido, né, antes da pandemia, uma redução de 9% no consumo da carne bovina. Então, mostra que. E o que aconteceu também? Em 2020, a carne bovina teve um aumento de quase 18%. Então, isso mostra, né? Por isso que as pessoas começaram a comer menos carne. E as carnes, e o pior, né? Porque a carne de segunda teve um aumento de 7,77%. Né? Então, a carne de segunda, que é mais consumida pelo, pelo povo trabalhador, também teve um aumento muito grande. Então, isso mostra, né, que desde o golpe de 2016, onde tirou a presidenta eleita, Dilma Rousseff, o povo tem sido massacrado, né, e tem comido muito mais carne, voltando lá a patamares da era FHC. É isso aí. Pois bem, agradecendo aí a participação que está crescendo aí no chat do nosso canal no YouTube, pedindo a vocês que estão assistindo que esparramem, espalhem, né, aí o link do nosso programa, do nosso canal, pelas redes sociais. Mandem lá no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, no Telegram, no Twitter. Espalhem por todo lugar para aumentar aqui a nossa audiência. E você pode e deve também contribuir conosco. Nós precisamos aí muito da sua contribuição para levar adiante esse trabalho. Então, sigam aí o exemplo, né, das pessoas que já contribuíram e mande a sua contribuição na forma de superchat, super sticker. Você pode contribuir também na vaquinha da Causa Operária TV. E se você ainda não é membro do nosso canal, torne-se membro. É só clicar aí no retângulozinho abaixo do vídeo, né? E você estabelece aí o quanto da sua contribuição mensal, né? Pode ser um valor pequeno, mas que é muito importante para sustentar essa nossa programação. Bom, indo em frente na nossa pauta, vamos entrar num tema que foi destaque no dia de hoje, né? A golpista Folha de São Paulo, e aí, como parte da campanha que toda a imprensa golpista, o partido da imprensa golpista vem desenrolando, apresentou aí que o Bolsonaro, né, estaria sendo rejeitado nesse momento por 53% da população
e teria o apoio de 42%. 42%, né? E aí haveria um núcleo aí de indeciso, de não decididos ainda em relação. É porque é o esforço da imprensa de mostrar que há um apoio ainda muito significativo. E essa semana foi uma semana importante nesse sentido, porque a, a imprensa, né, de conjunto, sinalizou aí, a partir da iniciativa de um editorial muito importante que nós tratamos aqui, do Estadão, no sentido de que é preciso encontrar uma alternativa a Bolsonaro, né? E nós assinalamos aqui o seguinte: não se trata, apesar das ilusões que esses discursos, essas colocações despertam em certos setores, principalmente da esquerda, de que a burguesia tenha decidido se livrar do Bolsonaro imediatamente, né? O editorial do Estadão, né, talvez o mais sólido e consciente jornal da direita, da burguesia brasileira, né, com uma linha editorial sempre profundamente radical, crítica, do ponto de vista dos interesses da burguesia, é uma espécie de consciência, né, de classe da burguesia, uma causa operária, uma causa burguesa, seria o jornal da causa burguesa, o Estadão, né, refletindo de maneira mais consciente, firme, procurou fazer a campanha de que é necessário encontrar uma alternativa a Bolsonaro. Mas o que eles estão procurando mostrar com as pesquisas é que essa alternativa ainda não existe. Por quê? Segundo o próprio levantamento Datafolha, divulgado hoje, 42%, né, da população ainda seria 53%, desculpe, eu dei o dado errado no começo da matéria. 53% estariam contrários ao impeachment de Bolsonaro. O que essa manobra procura mostrar? O seguinte: de que não é a burguesia, não é o Dória, não são os representantes políticos da burguesia, não é o Rodrigo Maia, não é o PSDB, o DEM, o MDB que não querem o impeachment, é o povo, né? Os parlamentares estão expressando essa opinião contrária da população, né? E o Bolsonaro, então, teria aí um apoio, uma maioria, mesmo com a maioria da população desempregada, mesmo com o fim do auxílio emergencial, mesmo com fome, né, atingindo aí 100 milhões de pessoas, mais de 215 mil pessoas mortas, mas o povo ama o Bolsonaro. Obviamente, uma campanha a favor do Bolsonaro e a favor da política da direita, que é, por hora, manter o Bolsonaro, desgastá-lo, pressionar o governo Bolsonaro a favor dos seus interesses, né? Mas, de maneira nenhuma, nesse momento, por falta de alternativa, com receio de que a derrubada do Bolsonaro, né, possa abrir caminho para um agravamento da crise, né, para uma polarização do país e para um deslocamento ainda maior à esquerda, a burguesia, por hora, pelo menos, né, embora faça aí um discursinho ou outro, não quer se livrar do Bolsonaro. Quer manter, inclusive, o Bolsonaro como um espantalho, né, já que nós estamos aí no programa 666, como uma verdadeira besta, né, como um russomano, né? Esse é o grande sonho da burguesia, é ter o Bolsonaro como um russomano, um espantalho que possa ser usado nas eleições para, em 2022, né, se for possível chegar até lá, eleger aí um candidato da direita golpista mais competente do que o Bolsonaro para levar adiante os planos de ataque aos trabalhadores. O sonho da burguesia é um Joe Biden, ou João Biden brasileiro, né, um João Dória, né, na presidência da República, como expressão dessa política profundamente reacionária. Coisa, né, que, diga-se de passagem, boa parte da esquerda brasileira, ou a maioria da esquerda brasileira, né, endossa, né, quando fala que o único problema do mundo, que o problema central é apenas e tão somente retirar o Bolsonaro, ou criticar o Bolsonaro, ou fazer campanha contra o Bolsonaro, né, seja lá com quem for, né, que supostamente para combater o Bolsonaro a gente poderia se juntar com Beelzebub, Demônio, Dória, FHC, Sarney,
Rodrigo Maia, ou seja, com todo mundo que não quer derrubar o Bolsonaro. Né? Uma política que é muito interessante. A pesquisa da Datafolha mostra claramente isso, né? Porque a gente tem que entender que as pesquisas elas não são um verdadeiro retrato da situação, uma peça de campanha política. Né? Quando a gente vê a pesquisa apontando isso ou aquilo, não se trata de que isso corresponda efetivamente à realidade, mas que é aquilo que a burguesia, a mensagem que a burguesia quer passar num determinado momento. É óbvio que existem dissensões, divergências de apreciação no interior da burguesia, mas nem de longe, né, se construiu ainda uma unidade necessária, né, no interior da burguesia para se livrar do Bolsonaro e, como diz o Estadão, porque não há ainda uma alternativa que unifique, né, os setores mais importantes da burguesia e que também dê garantia à burguesia de que não vai ser a esquerda que vai tirar proveito dessa situação. Obviamente que a esquerda, infelizmente, não colabora, né, e a gente vê, inclusive, aí que vem dando uma forcinha, né, tecendo aí rasgados elogios ao Dória, não levando adiante uma luta efetiva com isso. Sobre o Dória, nós vamos voltar mais à frente na nossa pauta. Bom, e para provar esse conluio da política da direita, eu vou passar para a Lília que ela vai contar para a gente uma declaração, não uma declaração, um anúncio importante feito hoje, né? Porque diz respeito aí a um amigo da esquerda, né? A um elemento que vem sendo apontado aí como um aliado da esquerda, da Frente Ampla no Congresso Nacional, a esquerda que se emblocou, a esquerda parlamentar, que se emblocou com esse elemento, né, na eleição por agora para a presidência da Câmara. Com você, Lília. Opa, parece que a Lília travou, né? Vamos ver se ela volta. Alguém manda mensagem aí na produção para ela sair e fazer o retorno. Bom, eu vou fazer às vezes aqui, vou fazer o anúncio. O anúncio é o seguinte: o Eduardo Cunha, né, publicou aí um livro em que ele diz o seguinte, que o impeachment da presidente Dilma Rousseff, né, em 2016, né, ele relata isso no livro Tchau, Querida, o Diário do Impeachment, que está para ser lançado agora em abril. E ele diz que o impeachment foi tramado no apartamento de ninguém nada mais, nada menos do que o Rodrigo Maia, né, no Rio, e contou, obviamente, aí até aí nenhuma novidade, com o apoio do PSDB. Ele, Eduardo Cunha, que está condenado aí a 14 anos e 6 meses de prisão no âmbito da Lava Jato, e parece que agora está cumprindo prisão domiciliar. Né? Relata nesse livro que houve toda uma trama com a participação do agora presidente da Câmara dos Deputados e uma das principais lideranças do DEM, a quem, né, por exemplo, o PCdoB já segue aí como um verdadeiro líder, né, votou nele em 3 eleições consecutivas para a presidência da Câmara dos Deputados. Né? E agora, junto com outros partidos da direita, da esquerda, como o PSB e o PDT, ajudou a arrastar, e a direita do PT, a arrastar, né, toda a esquerda parlamentar, quase toda a esquerda parlamentar, para a política de apoiar o candidato do Rodrigo Maia, né, o Baleia Rossi, na eleição da Câmara dos Deputados. Né? Segundo o relator, relata no livro o Cunha, a reunião resultou na trama que desagou no afastamento da presidenta Dilma Rousseff. Não chega a ser uma novidade. Né? Ele, na obra, também diz o seguinte, que o Baleia Rossi, esse mesmo, que atualmente é o candidato de Maia, que conta com o apoio do PT, teria também atuado nas articulações do impeachment. Né? E que Michel Temer, né, nenhuma novidade, teria tido um papel fundamental nesse processo. Eu acho que a Lília voltou, aí daqui a pouco a gente volta para ela. Bom, é isso. Desvendando aí as declarações, o livro, né, do Cunha desvenda o que todo mundo já sabia. Bom, outro aliado da esquerda, né, fez hoje aí uma declaração
muito, muito interessante, né? Mostrando aí que esses aliados da esquerda, né, e que procuram se apresentar como supostos oposicionistas, né, à extrema-direita de Bolsonaro, pensam exatamente como pensa a extrema-direita. Apenas eles são tarimbados, né, são políticos profissionais que não saem por aí, em geral, falando como faz o Bolsonaro. Né? Eles participaram aí da escola de cinismo, de picaretagem da política burguesa, né? E são mais articulados, né, do que o presidente improvisado aí, o Bolsonaro. Bom, hoje a declaração importante que mostra esse pensamento direitista e desconsideração com o povo veio do prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes. Né? Ele, como vem acontecendo com todos os partidos, os governantes da direita, para evitar, né, que os governos, a burguesia de conjunto, sejam responsabilizados porque eles estão acontecendo, eles vêm acusando sistematicamente a população, né, pela explosão de casos da pandemia. Bom, e aí o Eduardo Paes, né, que é do DEM, que foi apoiado por toda a esquerda, uma parte dela já antes da eleição e outra no segundo turno. Né? Por exemplo, o Marcelo Freixo, né, o amor era tão grande pelo Eduardo Paes que retirou a sua candidatura pelo PSOL, ele que era o candidato da esquerda mais bem cotado, para inclusive ir para o segundo turno, já tinha acontecido isso na eleição anterior, se retirou das eleições para facilitar o caminho do Eduardo Paes. Mas depois, diante das manipulações da própria burguesia, até o Partido dos Trabalhadores acabou apoiando o candidato do Rodrigo Maia, do partido herdeiro da ditadura do DEM, no segundo turno. E hoje ele declarou o seguinte: quero mais uma vez deixar esse recado claro. Este verão não é igual àquele que passou. Aqueles que acham que vão ficar na festa, fazendo aglomeração, deixem de ser burros, porque vocês estão matando pessoas. Né? Então, a declaração foi um recado de que o problema é o povo que é burro. É o povo, né, esses idiotas, né, que vão para a praia, né, que às vezes fazem festa, né, mostrando aí como pensa a direita. Né? Porque, por exemplo, andar no trem lotado da Central, isso não pega Covid. Né? O trabalhador ele pode sair lá de Japeri, né, para trabalhar em Copacabana, né, pode sair de Xerém, lá em Caxias, para vir trabalhar no centro do Rio, na Zona Sul, que isso aí não pega Covid. É tranquilo, entendeu? Pode trabalhar, se ele for trabalhador dos Correios, pode visitar aí 500 casas por dia, entregando correspondência, né, se ficar junto, né, no metrô lotado, isso tudo não pega Covid. Agora, ir na praia no domingo, isso aí é inadmissível, isso aí pega Covid. Né? Fazer festa, ir no bar tomar cerveja, né, isso aí pega Covid. Mostra exatamente como pensa a direita, né? E a manipulação, é o esquema de colocar a responsabilidade sempre nas costas do povo. O povo é sempre culpado por tudo. Né? É, inclusive, o pensamento dominante da esquerda pequeno-burguesa, que volta e meia vem com essa conversa. A culpa é do povo que votou no Bolsonaro. Né? A esquerda não denuncia a fraude nas eleições, não denuncia a manipulação da burguesia, essa esquerda, que tem esse tipo de pensamento direitista, mas procura responsabilizar o povo. Né? É isso que eles fazem. Né? Para eles, sempre a culpa é do povo. Né? Então, por exemplo, ir para o Enem, né, 3 milhões de jovens e pessoas que estão trabalhando, isso não cria aglomeração, não cria contaminação. Agora, ir na praia, né, mesmo a praia, né, não, e aqui não se trata nem de que a gente defenda que ninguém vá à praia, se aglomere, longe disso. Agora, olha o cinismo, a hipocrisia. É o esquema, né, e ainda chama o povo de burro. Burro é você, seu idiota, seu ignorante, seu estrume, seu verme, né, seu direitista, né, oportunista, cara que já foi do PSDB, já foi do MDB, do partido agora
é do partido da direita, da ditadura militar, é do partido que apoiou o governo Fernando Henrique Cardoso, né, responsável pela destruição, pelo caos no país. Você é um escroque que no dia seguinte da sua eleição ligou para o Bolsonaro e declarou ao mundo que você era amigo do Bolsonaro. E aí vem querer dizer que o povo é que é burro. Né? Quer dizer, só uma esquerda muito perdida e confusa para apoiar um canalha como esse, né, que não tem respeito pela população, pelo povo, e que quer culpar o povo. E veja só, ele assumiu no lugar do Crivella, né, que fez de tudo que fez para... Ou seja, não fez nada, né, em relação ao combate. Ele veio depois do governador afastado, do Witzel, e ao invés de responsabilizar o povo, em vez de responsabilizar o povo, ele deveria responsabilizar, se ele tivesse o mínimo de seriedade, né? E veja que, inclusive, ele teve que recuar, mas ele defendeu, já queria marcar o carnaval para julho, carnaval fora de época no Rio de Janeiro. Aí pegou tão mal o negócio, né, pela preocupação dele que é econômica, né? Ele mesmo disse que o problema é que precisa fazer girar aí para garantir os ganhos dos capitalistas do Rio de Janeiro, da rede hoteleira, que se dane a população. E aí você vai chamar o povo de burro, seu idiota. Né? Então, é esse aí. Esses aí são os aliados da esquerda. O Maia, né, que armou o golpe contra a Dilma, e o Eduardo Paes. E é com esse tipo de gente que a esquerda diz que vai lutar contra o Bolsonaro. Só sendo idiota para acreditar. Lília, vamos mudar de assunto. Vou devolver agora a Paula para você aí, que a sua internet se recompôs aí. Bom, essa semana aí foi destaque a situação da maior gravidade lá em Manaus, né, falta de oxigênio, Manaus tendo que receber oxigênio que foi enviado aí pelo ditador, né, o ditador, aquele sanguinário do Maduro, né, teve que mandar aí caminhões de oxigênio para tentar ajudar, né, uma ajuda pequena, mas significativa para socorrer o povo de Manaus. Bom, e aí tem uma declaração de um pesquisador, parece com bastante seriedade, apontando, falando aí da dramaticidade da situação de Manaus. Com você, Lilian. É isso aí, Toninho. Né? A gente sabe da situação de Manaus, né? A falta do oxigênio. E aí, um pesquisador, né, faz um alerta, né? Manaus está pedindo e pede ajuda internacional, né? Uma missão internacional para que ajude o povo de Manaus, porque a pandemia está fora de controle, né? Isso já deu para perceber, né? As pessoas estão morrendo. Então, diante do colapso da saúde, esse pesquisador faz esse alerta para que os pesquisadores, né, para que o pessoal salve o, o povo, né, que está lá, né, sem respirador. A gente sabe que não há um controle da pandemia, então é preciso que a população se organize, né, e para que tenha um bom atendimento. É isso aí. Bom, nós vamos de Manaus, porque Manaus foi apresentado essa semana como um exemplo da calamidade, né? Mas ao mesmo tempo que a gente via aí a exposição de Manaus, houve aí um enorme esforço, né, da imprensa golpista por ocultar a situação em todo o país, né? Por exemplo, no mesmo dia em que o Dória saiu aí comemorando, sendo mais festejado do que Coelhinho na Páscoa, né? Papai Noel no Natal, opa, o que a gente viu foi e toda uma encenação em torno da vacina, né, com o Dória vacinando a enfermeira negra, depois saindo por aí
indo inclusive às cidades do interior para dar a primeira vacina em cada lugar. Em cada lugar, uma foto, uma capa de jornal na região, destaque na Rede Globo. Tem aí a capa da revista Isto É, né, dessa semana, apresentando, resumindo, né, aquilo que a imprensa procurou mostrar nos últimos dias. O Dória como um verdadeiro salvador da pátria. Só faltou haver uma campanha para canonizar o Dória, né? São João Dória, né? Depois da santa lá da Bahia, né? Seria o segundo ou o primeiro santo brasileiro, porque até agora só tem uma santa, né? Então, tá aí a capa da Isto É. Chegou a vacina brasileira pela persistência de um homem, João Dória, né? Teve gente que até chorou diante dessa situação, né? Os cínicos da Rede Globo só faltaram comparar o Dória a verdadeiros heróis nacionais, etc. E tal. Bom, isso aí aconteceu, né, exatamente no momento, nos dias, nas horas em que o estado de São Paulo completava, nada mais, nada menos, ultrapassava a marca de 50 mil mortos, né? De fato, né, mostrando que o governo de Dória, né, os seguidos governos do PSDB em São Paulo, o estado mais rico da federação, né, levaram a maior devastação, né, da maior estrutura de saúde pública do país, que estava no interior de São Paulo, né, sendo devastada. É a mesma coisa acontecendo na capital. É bom lembrar que o estado de São Paulo é o segundo maior orçamento do país, né? E o município de São Paulo é o terceiro maior orçamento do país. Tamanha o gigantismo, a riqueza, né, do estado e da capital paulista. Bom, aqui nada foi feito, não houve testes, né? Propaganda na televisão tinha todo dia. Entrevista do Dória, campanha publicitária dele e contra o Bolsonaro. O Bolsonaro é um alvo fácil, né? É como se você tivesse que dar um tiro e colocasse na sua frente, a 5 metros de distância, uma bola de 5 metros de diâmetro. Né? É fácil de atirar, é difícil errar o alvo. Né? O Bolsonaro é presa fácil, né, diante das suas declarações translocadas. Ele que é um político de direita improvisado. Agora, o Dória é um cínico tarimbado, né, do PSDB, da escola dos maiores cínicos e criminosos da política brasileira dos últimos anos, né, os políticos do PSDB, né, responsável. Bom, e aí a gente viu que no momento em que São Paulo passava de 50 mil mortos, a gente não viu nenhuma faixa falando 50 mil mortos, a gente não viu nada. A gente não viu. O Dória virou santo, São Dória, né? O santo da vacina. E aí a gente destacou aqui, né? Qual é a vacina do Dória? A vacina do Dória é uma das mais caras do mundo e uma das mais ineficientes, né? Que tem aí, como é que é lá o índice, o percentual, a eficácia geral, né? A mais baixa eficácia geral, parece os nossos alunos da rede pública, Lília, que quando o pessoal tem muita pressão do supervisor e do diretor para passar, o aluno fica com 5 no final do ano, né? Aí o aluno ainda pergunta assim, professor, vou passar pelo conselho, tipo assim, vou ser empurrado, né? Aí o supervisor chega na escola e fala assim, o aluno fez a prova, ele errou tudo? Ô, professor, ele acertou o nome, né? Se ele acertou o nome, pelo menos ele já sabe escrever o nome, vamos dar uma nota para ele. Ele acertou a data, então ele já sabe escrever o número, mas supervisor, a prova era de matemática. Não, mas se ele já acertou a data, pelo menos ele sabe escrever os números do dia, é uma demonstração de raciocínio matemático. Então a vacina do Dória teve eficácia, né, divulgada de 50,3, passou raspando 0,3, né, acima da nota mínima, né, e uma das mais caras do mundo. E essa vacina é apresentada aí pela imprensa como a salvação do país. E é bom lembrar, por que significa isso? Que com essa eficácia a gente vai ter que vacinar muito mais, né, para garantir a imunização
do país, mas é a salvação da pátria, é a salvação da lavoura, né? Inclusive, no Brasil mesmo, tem uma outra vacina que tem uma eficácia parecida, de 95%, né? Que é a vacina russa, né? A Sputnik. Mas ela está encontrando dificuldades para ter a sua aprovação. Por que será? Por que motivos será? Aí nós vamos ver no programa de hoje também que a vacina que o Bolsonaro está negociando lá, o Fiocruz, o Brasil está pagando mais caro do que os países da Europa estão pagando pela vacina. Quer dizer, é tudo esquema, é tudo podridão. Mas o seu Dória... Bom, em São Paulo hoje, só para a gente entrar então no tema importante também da nossa pauta, o Dória aprovou, estabeleceu aí que a capital vai regredir à fase laranja e 6 regiões de São Paulo vão voltar à fase vermelha. Quer dizer, a situação aqui está à beira do colapso total, né? O São João Dória, né? Salvador do Brasil, ele não está conseguindo salvar nem o quintal da casa dele, né? São Paulo tem o maior número de contaminados. São Paulo não é o estado do Amazonas, que é um estado pobre, né? E São Paulo, eu já falei várias vezes isso aqui, porque é importante, a cidade de São Paulo, só a cidade de São Paulo, né, tem 10 vezes mais mortos do que a Cuba e Venezuela juntos. Né? Hoje eu vi um card interessante que o pessoal, à direita no Brasil, gritava: vai para Venezuela! Né? Aí tinha um card bem humorado que o pessoal fez, colocando o Maduro dizendo para a direita na Venezuela: vai para Manaus! Né? Que é para dizer se a situação está ruim na Venezuela, e está, né, num país pobre, cercado, embargado pelo capitalismo, né? Mas a situação, imagina em Manaus, mas a situação em São Paulo está longe de ser maravilhosa, como pinta a esquerda, pelo contrário, como pinta a imprensa capitalista, né? Bom, e aí nós vamos mostrar agora, teve um ato em São Paulo, né? Realizado hoje convocado pelo Sindicato dos Professores da Rede Estadual, a POESP, né? Nós, de Educadores em Luta, divulgamos aí a convocação desse ato. Tem mais aí, né, produção do ato? Pode soltar para a gente as fotos aí. O ato não foi um grande ato, né? E eu queria destacar que tem a ver aí com a covardia política como as direções vêm tratando o problema. Não há uma efetiva convocação. Quem esteve no ato... Eu queria só chamar a atenção o seguinte: a diretoria da POESP tem 120 membros. O Conselho Estadual de Representantes da POESP tem cerca de 700 membros. A POESP tem mais de 1.000 funcionários. Que se juntasse só a burocracia da POESP, né? Só a burocracia, isso aí dava 2.000 pessoas. Né? 2.000 pessoas. Quer dizer, se cada diretor do sindicato levasse pelo menos uma pessoa, convidasse um amigo, a mãe, a tia, a avó, né, um ex-aluno, isso aí já dava 3.000 pessoas. Tá certo? Quer dizer, mostrando aí a covardia política das direções. É gente que só é dirigente na hora da eleição sindical. É gente que só é dirigente na hora de receber, oferir vantagens. Né? Mas na hora de mobilizar, a gente... Né? Então, nesse sentido, o ato foi relativamente pequeno, mas ele foi importante. Né? Uma iniciativa de alguns setores da direção do sindicato, que pelo menos votou no ato, embora a maioria da diretoria não apareceu, né? E aí houve a presença de algumas pessoas populares, né? E nós da corrente Educadores em Luta estávamos lá, levamos faixa, levamos cartazes, levamos boletins, né? O boletim Educadores em Luta, que está circulando, né? O único jornal regular, né, dos professores em todo o país, né, que continuou saindo, inclusive, durante a pandemia. Né? E está aí a nossa faixa em frente à Secretaria de Educação. A direção, a executiva do sindicato, a presidenta do sindicato, que também é deputada, a professora Bebel, tentou ser recebida para protocolar um documento junto ao secretário de Educação. Nem isso. O secretário de Educação está tão preocupado em voltar às aulas, em garantir o lucro, né, das escolas particulares e dos bancos que precisam, estão querendo tocar todo mundo para a escola, porque praia, gente, infecta.
Agora, escola, não. Né? Escola pode aglomerar na escola, pode aglomerar no Enem, pode aglomerar no vestibular, que aí não causa contaminação. Né? É a política criminosa desses farsantes que se dizem aí preocupados com a educação. Bom, aí tem um final, um balanço rápido que a gente fez no final do ato da situação, e a gente vai colocar para vocês aí imagens aí do canal Causa Operária TV. Vai lá. Oi. Nós do PCO, da Corrente Educadores em Luta, estamos hoje aqui na Praça da República, um ato que convocamos junto com a POESP, o Sindicato dos Professores de São Paulo, para protestar contra o crime da volta às aulas. O governo genocida de Dória, o governo genocida de Covas aqui em São Paulo, já levaram à morte de mais de 50 mil pessoas no estado de São Paulo, querem promover o retorno às aulas no próximo dia 1º. Política essa que já levou à morte milhares de pessoas, como é o caso de Manaus, onde houve o retorno às aulas, como é o caso de outros países que adotaram a mesma medida. Trata-se de uma política criminosa que escancara a farsa que o governo Dória vem promovendo, com o apoio da imprensa capitalista, inclusive de setores da esquerda, que procuram apresentar o governador de São Paulo como se fosse progressista em relação ao fascista Bolsonaro. Uma mentira escancarada, uma vez que em São Paulo, o estado mais rico do país, a política é a mesma, aquela que é adotada em todo o país. Deixar a população morrer para favorecer os bancos, as escolas privadas e os tubarões capitalistas. É preciso se mobilizar. Nós, professores, não queremos a luta por privilégio para a nossa categoria. Não se trata de dividir os trabalhadores. Que os trabalhadores dos transportes, por exemplo, defendam primeiro a vacina para eles. Que os trabalhadores dos Correios defendam primeiro a vacina para eles. E que os professores façam a mesma coisa. É necessário uma luta unitária da classe trabalhadora, de todos os sindicatos dos trabalhadores da educação, da CUT, das organizações dos estudantes, para impedir a volta às aulas, para se mobilizar em todo o país. Por último, é preciso deixar claro que a política de que não é possível ter mobilização nesse momento, diante do fato de que a gente vai se contaminar nas ruas, nós estamos correndo um risco muito maior de ser empurrado para dentro das escolas com milhões de alunos, com pais, professores e funcionários. Mobilizar nas ruas pelo fim dessa política genocida da volta às aulas sem vacina e sem o fim da pandemia. Então, vocês viram aí um breve balanço lá nosso e nós destacamos essa questão da posição dos professores, né, numa outra intervenção, numa intervenção no pequeno ato, que lá nós procuramos, inclusive, citar o exemplo da Dilma. Né? Ontem nós destacamos aqui no nosso programa que a ex-presidenta Dilma Rousseff, ela recusou, né, o convite feito pelo crápula, o genocida do santo João Dória, aos presidentes da República para que tomassem a vacina aí no próximo dia 26. E ela recusou dizendo que não ia furar fila nenhuma, né? Que ela não está em busca de privilégios e que não é hora de defender esses privilégios em relação aos outros setores da população. Né? E nós queremos aqui dizer que nós repudiamos a posição assumida pela maioria da direção do sindicato, né, que anunciou que está defendendo a proposta de que os professores sejam incluídos no grupo prioritário. Né? E nós aqui, mesmo sendo professores, nós da Corrente Educadores em Luta, nós temos uma posição contrária, né? Porque, obviamente, que o sindicato não pode ser para defender privilégios e para estabelecer uma negociação tão estúpida como essa. Porque a política do Dória, a política do Bolsonaro, ao reabrir as escolas, não é simplesmente um ataque à educação e à comunidade escolar, é um ataque a todo o povo brasileiro. Né? Significa colocar em risco. A Fiocruz fez um estudo no ano passado e falou que a reabertura das escolas poderia provocar, se estimou naquele momento lá, a infecção de 9 milhões de pessoas. Né? As escolas foram reabertas em Manaus e a gente viu o que aconteceu. Né? Foram reabertas também, depois agora tiveram que ser fechadas no Reino Unido, na França, em outros, na Espanha. Né? Então é uma política criminosa e nós também não podemos entender que os sindicatos, os trabalhadores, organizações de trabalhadores vão decretar o salve-se quem puder, né? Como a gente falou aí. Então, os motoristas de ônibus não deveriam também ser vacinados primeiro, porque eles estão transportando a população?
E os metroviários? E os trabalhadores dos Correios que não pararam de trabalhar um único dia? Né? Então, aí é uma proposta que joga areia nos olhos das pessoas. Porque não tem vacina, vamos ser sinceros. A vacina é uma fraude. A vacina é uma obra do São João Dória, né? E da imprensa capitalista para enganar a população. Então, nós não vamos fazer parte dessa encenação. Né? Nós temos que dizer que o sindicato tem que lutar por vacina para todos, né? Tem que lutar para, por exemplo, unir estudantes, professores e pais, e não para dividir. E senão vai acabar, só para concluir esse ponto, Lília, vai acabar tendo uma negociação, aí o secretário de Educação e o síndico do Dória vão começar a falar, tá bem, vamos discutir essa proposta de vacinação dos professores. A gente podia começar vacinando os professores com mais de 100 anos, né? Depois, na outra semana, vacina os professores com mais de 95 anos. Quer dizer, vai ser o esquema do Dória. Né? E com isso eles vão forçar todo mundo a voltar para as escolas. Né? E eu queria dizer, por exemplo, eu sou considerado do grupo de risco, tenho diabetes, por exemplo, né? E eu acho que isso é uma política covarde da esquerda. Nós aqui que participamos de todas as manifestações no ano passado, com os devidos cuidados, a gente usa máscara, toda hora vem alguém com álcool gel, a gente está correndo risco, tudo bem, né, efetivamente. Agora, esse risco, né, de participar de uma manifestação na rua é 100 vezes menor do que você ir para dentro de uma sala de aula, para um local fechado, né, com alunos, todo dia, né, por várias horas por dia, e eu não desejo isso para ninguém. E não pode ser a política de cada um, né, lei de Muricy, cada um trata de si, como dizia um samba da antiga. Né? Essa política não tem nada a ver com o movimento de luta dos trabalhadores, né? Mais ainda, não pode ter a ver com a educação. Né? Se o que nós temos a ensinar para os nossos alunos é cada um defenda o seu próprio interesse, é melhor a pessoa mudar de profissão. Né? Não é esse o papel dos educadores, não é esse o papel dos militantes de esquerda, né? Assumir uma política tão cretina como essa. Né? É coisa que a gente está vendo a esquerda fazer quando o pessoal negocia aí apoiar o candidato do demônio ou do DEM, né, em troca de um cargo na secretaria da Câmara. Né? Mas nessa escola aí, eu não quero estudar, né, e eu não quero que a minha filha e que os meus alunos estudem. É preciso rejeitar essa política, né? Por isso, a nossa posição, e amanhã nós vamos fazer uma reunião, está todo mundo convidado. Amanhã, a partir das 15h30, tem reunião da nossa corrente sindical, e nós vamos levar adiante a campanha, né? Seguindo com a campanha, volta às aulas só com vacina e o fim da pandemia. Né? Porque o contrário disso é crime, é uma política genocida, e nós não vamos assinar embaixo dessa política. Lília, vou passar para você aí, se quiser falar um pouquinho desse tema, fique à vontade, e na sequência você já falar aí rapidamente aí sobre os dados da Bolsa e do dólar no dia de hoje. É isso aí, Toninho. Sobre a alta do dólar, né? A gente sabe que muitos produtos eles são cotados em dólar. Então, houve uma alta, né, do dólar de 2,17%, né? A maior variação dos últimos 4 meses. O dólar fechou em quase R$ 5,48 essa feira, dia 22. Foi a maior valorização do percentual desde o dia 23 de setembro. E no período foi de 2,18. Né? Então, agora foi um pontinho só, né? 2,17. Diante disso, né, o mercado reagiu à incerteza e também em relação à questão da vacinação, né? Há um atraso da vacinação, apesar deles estarem mostrando que eu até vi hoje no metrô, estava escrito São Paulo já vacinou, acho que 70 mil pessoas. Para o estado de São Paulo é nada, né?
não sei qual é a população de São Paulo, mas não representa quase nada. Então, isso também fez com que o dólar aumentasse e, e aí a máxima do dólar, né, chegou a quase 59 centavos, né, teve diversas cotações. Então, é isso aí, é a situação do dólar, e a gente sabe que muitos produtos baseado no dólar, né? Cotado em dólar. Então, vai atingir diretamente o bolso do trabalhador. É isso aí. Ok, Lília? Bom, essa, toda essa conversa fiada aí, da preocupação, você veja a preocupação da burguesia com o próprio ritmo da vacinação, né? Os dados apontam o seguinte, para a gente ter uma ideia, dados divulgados agora à noite. Teriam sido vacinados no Brasil apenas 404 mil pessoas, né, em 11 estados. 404 mil, né? O Brasil tem aí algo em torno de 220 milhões de habitantes. Isso aí dá alguma coisa como 0,2% da população, né? Quer dizer, é residual, né? E é bom lembrar que isso aí é só com a primeira dose da vacina, né? Quer dizer, não tem ninguém imunizado, né? Não tem vacinação nenhuma. A vacinação é como uma amostra, né? É como se você precisasse tomar um remédio aí para o resto da sua vida e o médico deu 2 comprimidos aqui, eu falo, tem essa amostra grátis aqui, né? Aquilo ali não é o tratamento, aquilo ali é só uma pequena amostra, e é bom lembrar que no caso dessa amostra aqui, ela tem apenas 50,38% de eficácia geral anunciada, né? Porque confiar nisso daí, né, no meio dessa campanha. Então, obviamente que não há nenhuma outra medida. A vacina serve também como uma cobertura para que nada continue sendo feito, né? Hoje nós tivemos aí no ato, também tiveram companheiros aí da área da saúde, né? Que continuam denunciando, não há testes, né? Dória só fica anunciando que vai reabrir o hospital. Não há abertura de leitos, né? Não há abertura de nada, não há obras de construção de hospital. No meio da pandemia, com muito menos casos do que o estado de São Paulo, né? Queria chamar a atenção, eu fiz a comparação com Venezuela e Cuba, vamos comparar com outro país, China, onde começou a epidemia, foi o epicentro primeiro da epidemia, depois da pandemia. São Paulo tem 12 vezes mais casos, mais mortes do que a China. A China, que tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, né? Então, porque a China chegou a construir um hospital em 10 dias, né? Tem 10 meses e São Paulo não construiu um único hospital, né? A China testou em apenas um final de semana, numa região, 5 milhões de pessoas. São Paulo não testa 5 milhões nem em meses. Quer dizer, nada é feito, e o teatro da vacina feita pelo Dória é para encobrir essa situação, né? Por isso tão ridícula aí a posição daqueles que querem negociar, né, com Dória, com o Bolsonaro, quem vai ser vacinado primeiro. O problema está longe de ser isso daí. Bom, agradecer aqui ao superchat do Gabriel Marques, que mandou aí sua contribuição e mandou um obrigado pelas palavras que nós dedicamos hoje aí aos companheiros do Vozes da Zona Leste. Não, é o nosso prazer, estamos à disposição dos companheiros, né, como uma luta importante nesse momento aí, em favor da saúde da população contra o crime, que é a volta às aulas. A Maria Ângela destacando que os profissionais da saúde que já receberam a primeira dose nem sabem se terão a segunda. A situação é tão ridícula que ontem nós destacamos aqui, sumiram milhares e milhares de vacinas, desapareceram, né? Que logo a gente vai ver que essas vacinas aí vão aparecer nas mãos da iniciativa privada, né? Que ainda não conseguiu importar diretamente lá da Índia e da China, mas vai dar um jeitinho aí de conseguir
junto aos seus amigos nos governos estaduais. Bom, vamos em frente aqui, destacando aqui um tema político que o Carlos Santos levantou aí no começo, aí no bate-papo no chat, que são as eleições para a mesa da Câmara e do Senado. Primeiro, uma rapidinha sobre a situação na mesa do Senado Federal. Né? Segundo o placar apresentado aí pelo jornal Estadão, a diferença de votos declarados, né? Porque o jornal tem feito enquetes aí entre senadores e também entre deputados, né? E segundo o jornal, nesse momento, a diferença entre a Simone Tebet, que é a candidata do MDB, né? E o Rodrigo Pacheco, que é o candidato do DEM, que mesmo sendo candidato do DEM, ele sendo o candidato do DEM, ele é o candidato do Bolsonaro e é o candidato também do PT, né? O PT que disse que tem que apoiar o Baleia e o candidato do Maia na Câmara dos Deputados, porque ele é contra o Bolsonaro, é oposição ao Bolsonaro, é pela independência do Congresso. No Senado, está apoiando o DEM, né, junto com o Bolsonaro. Pois bem, e a Simone Tebet, né, uma das senadoras mais reacionárias do Congresso Nacional, né, defensora aí da Lava Jato, ela que é candidata do MDB. Também são candidatos no Senado o Major Olímpio, né, o direitista que se elegeu pelo PSL aqui em São Paulo, apoiando Dória, e o Jorge Cajuru, do Cidadania, né, o partido do Paulinho da Força. Bom, nesse momento, segundo a enquete do Estadão, o placar é o seguinte: tem 33 votos declarados a favor do Rodrigo Pacheco, 27 votos a favor da Simone Tebet, 2 votos nos outros candidatos e 18 senadores não responderam e um não teria sido encontrado. Bom, então ainda tem aí um número grande de gente que está na moita, né, não quer declarar os votos, deve estar negociando ou está refletindo ideologicamente, né, porque a gente sabe que as decisões no Congresso Nacional são tudo muito bem pensadas, né, ideologicamente. Tem a ideologia de quem vai ganhar o cargo, a ideologia de quem vai receber a verba, porque se a gente olhar esse quadro que a produção colocou para a gente, essa foto é importante, porque ela mostra o seguinte, que do ponto de vista das propostas, a diferença entre a Simone Tebet e o Rodrigo Pacheco é a mesma diferença que tem entre 6 e meia dúzia. Né? Por exemplo, no que diz respeito a votar alinhado com o governo, a Simone Tebet teria votado, ela que é a candidata, que não é apoiada pelo Bolsonaro, votou nas propostas apoiadas pelo Bolsonaro em 92% dos casos. E o Rodrigo Pacheco, que é aprovado pelo Bolsonaro, teria votado em 80% dos casos. Né? E eles votaram juntos em 92,65% dos casos, ou seja, é uma coisa e a mesma coisa, né? Os candidatos do Senado. Situação até parecida com a situação na Câmara, porque na Câmara o Baleia, né, ele que é o candidato supostamente de oposição ao Bolsonaro, ele votou 90% dos projetos junto com as propostas do Bolsonaro. E o candidato do Bolsonaro, o Lira, votou 88% a favor das propostas. Quer dizer, é tudo a mesma coisa, é tudo farinha do mesmo saco, e o que está em disputa aí são interesses bem mesquinhos, não tem nada a ver com o povo brasileiro. Bom, e falando sobre a eleição para a mesa da Câmara, o nosso destaque no programa de hoje é a posição do PSOL, a briga no PSOL, né? Porque o Partido Socialismo e Liberdade, o Partido do Boulos, do Freixo, né, anunciou aí, quer dizer, anunciou não, entrou uma brigaiada interna, né, a própria imprensa destaca hoje, é público e notório, que há um claro desentendimento dos parlamentares do PSOL, né, o que está evidenciado também nas redes sociais. Isso ficou evidente pelo seguinte, porque uma parte dos deputados do PSOL era favorável a apoiar o Baleia Rossi, né, o candidato do DEM, do Rodrigo Maia, já no primeiro turno. Né?
um dos os mais ardorosos defensores dessa política era justamente o Freixo, né? Amigão do Rodrigo Maia, que se retirou a sua candidatura para ajudar o candidato do Maia no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, né, que virou prefeito da cidade. Bom, então eles... Aí apareceu também o Davi Miranda defendendo essa posição, outros deputados do PSOL ficaram na miúda, alguns se posicionaram claramente o seguinte: não vamos apoiar agora no primeiro turno, mas no segundo turno, se os nossos votos forem decisivos, né, podem contar com nossos votos, a tal ponto que isso foi anunciado até pelo Rodrigo Maia, de que o PSOL vinha no segundo turno. Né? Bom, mas aí o PSOL, ou pelo menos uma parte do PSOL, né, resolveu lançar aí a candidatura da Erundina na última segunda-feira. Né? No entanto, nas redes sociais, tem vídeos aí de candidatos, de deputados do PSOL defendendo o apoio à baleia. Né? É o caso, como eu falei, do Davi Miranda, que é deputado do Rio de Janeiro, do Marcelo Freixo, do Rio de Janeiro, e da deputada, a líder indígena, Sônia Guajajara, que compôs a chapa com o Guilherme Boulos, foi candidata a vice-presidente da República. Aí a Erundina também foi para as redes sociais, porque roupa suja do PSOL se lava em público. Né? É lamentável, escreveu a Erundina no Twitter, tweetou. É lamentável que o PSOL negocie suas convicções e compromissos políticos históricos ao aderir ao fisiologismo e à barganha de casos na mesa da Câmara. Essa é uma prática dos partidos de direita com a qual eu não compactuo. Né? E vocês sabem, a Erundina, tá aí ela aí na foto, na imagem, conversando com o Freixo, né? Mas ela teve outros aliados no passado, agora ela está com esses aliados supostamente de esquerda. Né? São aliados de esquerda que apoiam candidatos do DEM, né? E agora do MDB. Mas a Erundina, como disse o nosso amigo Carlos Santos aqui no começo, ela tem história. Né? Ela já teve como vice, ela foi candidata a prefeita pelo PSB, né, partido golpista aqui em São Paulo, e o vice era o Michel Temer, né, candidato a vice-prefeito da Erundina. E ela também foi ministra, tem uma imagem aí que a produção separou para a gente, né, ela foi ministra de ninguém nada menos do que do Itamar Franco. Então, se tem alguém que entende de fisiologismo, né, o Itamar Franco era o vice do Covas, né, do Collor, desculpe, era o vice do Collor. Foi o presidente que ajudou a eleger o Itamar Franco, né, com a farsa do Plano Real. Né? Então, Erundina, se a Erundina está falando que tem fisiologismo no PSOL, eu sou obrigado a acreditar, né? Porque a Erundina tem anos e anos de janela, né? Ela já circulou aí, já foi do PT, foi para o governo Itamar Franco, governo da direita, né? Depois foi para o PSB, partido golpista dos coronéis lá de Pernambuco, que acabaram de ganhar agora recentemente a eleição do PT, fazendo campanha anticomunista. Né? Então, se é para falar de fisiologismo, me desculpe a expressão, de putaria, né? A Erundina sabe mais do que ninguém, porque ela, né, conviveu e agora, recentemente, ela foi candidata a vice-prefeita, agora a vice, né, na chapa do Boulos, a chapa que foi claramente apoiada pela direita nas eleições em São Paulo, né, para tirar o PT do segundo turno, né, com um candidato da esquerda que a direita gosta. Né? A direita escolheu, antes até da convenção do PSOL, que o Boulos, né, era o candidato preferido da direita, o candidato da esquerda preferido para a direita. Não para ganhar as eleições, mas para cumprir o papel que ele acabou cumprindo. Bom, voltando aí à pauta da vacina, agora vou passar para a Lília, justamente sobre o tema aí que o Brasil parece que está aí, a negociação da vacina tem sido um negoção, né? Um negócio da China, mas não é para o Brasil, parece que é para as indústrias farmacêuticas. Vai lá, Lília, com você. Isso aí, Toninho. Segundo uma reportagem, né, o governo brasileiro irá pagar ao Instituto Serum, que é da Índia, né, um valor
é mais de 2 vezes superior ao que os países ricos, né, da União Europeia destinaram para garantir a vacina da AstraZeneca. Né? Depois do desencontro, né, a semana passada, falou que o governo até adesivaram lá o avião, ia buscar, depois de todos os desencontros, anunciaram, né, um carregamento de 2 milhões de vacina lá da Índia, né? Mas o Brasil vai pagar bem caro, né? Vai pagar mais caro do que os outros países. Né? Um comunicado da Fiocruz confirmou a negociação e cada vacina vai custar 5,25 dólares, né? Cada vacina da Índia. Então, teve esse impasse, mas aqui mostra, né, que o Brasil vai pagar bem mais caro que os outros países, né? Um absurdo, porque esses outros países poderiam pagar bem mais que a gente. É isso aí. É o esquema que ontem nós destacamos que está garantindo aí lucros astronômicos, né, para as grandes indústrias farmacêuticas. Ontem nós registramos aí que teve empresa que ligada aí à produção das vacinas, que chegou a ter uma alta nas suas ações de 1.500%, né, em coisas de meses, né, graças a esse super negócio, um negócio maravilhoso. Morreram 2 milhões de pessoas, mas para eles o que importa é que as ações estão subindo no mercado, né? Ora bolas. E, finalmente, isso aqui é o capitalismo, né? A desgraça de muitos é a alegria de poucos. Bom, vamos para o último tema do nosso programa, porque assuntos mais teriam, mas a nossa hora está chegando e amanhã tem análise política da semana, às 11h30, com o companheiro Rui Costa Pimenta, que com certeza vai tratar desses outros temas. E no domingo nós temos, às 20h30, né, resumo da semana. Aqui nesse nosso mesmo espaço, nesse mesmo canal, né, a gente volta para comentar aí os principais assuntos da semana. Mas eu queria destacar um tema importante, né, que é o fato de que a direita e a esquerda estão convocando aí carreatas para esse fim de semana em torno do impeachment do Bolsonaro. Né? Bom, tem grupos de direita como o Brasil Livre e o Vem Pra Rua, né, que estiveram à frente aí das mobilizações golpistas pela derrubada da presidenta Dilma, em 2016, eles chamaram atos para de manhã, para amanhã de domingo. Né? E para amanhã estão sendo chamadas aí carreatas por sindicatos e movimentos populares, e a iniciativa foi principalmente da Frente Povo Sem Medo, liderada aí pelo Guilherme Boulos. Bom, queria destacar que as duas políticas, as duas propostas são propostas reacionárias, que não tem nada a ver com uma efetiva mobilização, né, contra o governo, pelos interesses da população, da parte de quem as convoca. Né? Em primeiro lugar, a direita não quer derrubar o Bolsonaro, quer fazer uma pressãozinha, né, fazer uma média, uma campanha eleitoral, né, para pressionar o governo e, inclusive, seguindo aí a orientação política da extrema-direita, da direita, né, como a gente viu aí no caso do Estadão, e para, quem sabe, acender velas para São João Dória. Né? Esse é, finalmente, o sentido da política, a campanha eleitoral, a campanha contra o Bolsonaro. Da parte da esquerda, o Guilherme Boulos está procurando repetir a tática adotada no ano passado, que é a seguinte: para evitar uma mobilização de verdade, chame uma mobilização de faz de conta. Né? Em primeiro lugar, vamos ter claro, carreata não é mobilização popular, né? Assim também como não é panelaço. Né? São mobilizações que ficaram aí, que foram muito usadas pela política, pela direita. Né? A direita fez panelaço à torta e direita, né, para derrubar a Dilma, e carreata é coisa de político burguês, que não tem apoio popular, né, que não consegue reunir pessoas, por exemplo, a não ser que contrate muita gente, aí fica muito caro, né, num grande comício. Aí aluga aí um monte de gente com carro,
né, contrata a pessoa, leva gente de grana que tem automóvel para sair buzinando pela rua, lá os cabos eleitorais pagam. Isso aí que é política, né? Isso aí não tem nada a ver com uma proposta de mobilização efetiva. E ficou evidente o seguinte, em Brasília, por exemplo, na semana passada, chamaram um protesto. Aí apareceram cerca de 1.000 pessoas. E aí já começou, como começou a aparecer a tendência a uma mobilização, começaram a aparecer os bombeiros, e vem aí o seu Boulos propondo carreata, né? Nós queremos dizer que é necessário ter mobilização efetiva, né? Porque esse pessoal que agora está dizendo que não dá para sair na rua, na época da campanha eleitoral, né, seu Boulos? Saía na rua doidado, supostamente pegou até Covid-19, de tanto que o pessoal saiu na rua dando abraço, gravando mensagem, porque era para conseguir o voto para eleger uns vereadorzinhos a mais e a menos. Agora, quando se trata de defender o interesse do povo, aí é carreatinha, que é só para fazer campanha eleitoral, para dizer que está fazendo alguma coisa e para evitar uma mobilização de verdade. Então, nós queremos dizer que nós não apoiamos essas iniciativas, nós defendemos uma mobilização efetiva, né? Porque se for para derrubar o governo, se for para conquistar as reivindicações populares, para conquistar vacina, né? Para colocar para fora o Bolsonaro, o Dória, todos os golpistas, arrancar eleições gerais, né? E mobilizar por Lula presidente, é preciso ter uma mobilização de verdade. Ou então, né, a gente vai fazer como a esquerda, que fica nesse esqueminha para apoiar o Dória, para apoiar o Baleia, para apoiar o Eduardo Paes, para apoiar o Pacheco, né, o candidato do Bolsonaro. Essa política não tem nada a ver com uma política de mobilização, né, e não serve a uma verdadeira alternativa. Boulos pediu carreata, sim, tá certo? Está em todos os lugares, toda a imprensa destacada, tem postagens do Boulos, né, chamando a carreata do movimento Frente Povo Sem Medo, organização dirigida pelo Boulos. Tem gente que parece estar com dúvida aí, não sei se o pessoal não sabe ler, é só procurar na internet, você vai achar aí o MTST metido até o último fio de cabelo nessa política reacionária, né? E em alguns lugares há uma tendência a romper com essa política. Alguém destacou aí o caso de Belo Horizonte, onde está chamado uma passeata. Em Brasília está convocado de novo o ato para domingo. É preciso sair às ruas, né? É preciso romper com o imobilismo, com a bunda molice, né, de setores da esquerda que querem ficar imitando a direita. Então a direita faz discurso no Congresso e carreata. A esquerda quer copiar e panelaço, né? É preciso ter uma política de mobilização para apontar uma alternativa dos trabalhadores. Lilian, manda o seu abraço final para o pessoal, para a gente se encerrar por aqui, agradecendo ao nosso amigo internauta que nos acompanharam. Vai lá. É isso aí. Boa noite, um abraço a todos e até o próximo programa. Ok, obrigado, Volney Martini, na produção. Um abraço, até domingo com um resumo da semana e amanhã, 11h30, análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta. Boa noite.